então, 19 horas e 20 minutos, iniciar a nossa meditação na Palavra de Deus, Números, capítulo de número 6, do versículo 22 ao versículo de número 27, é a nossa leitura, é o nosso texto base nessa noite. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus nesse momento. Tem o título na minha Bíblia, A Bênção Sacerdotal. Versículo 22. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Muito bem, irmãos. O capítulo 6 do livro de Números, ele inicia falando a respeito dos nazireus. Os nazireus eram aquelas pessoas dentre o povo de Israel que desejavam consagrar de uma maneira mais profunda a sua vida a Deus e se abstinham, se separavam de determinadas coisas do dia a dia do povo de Israel, né? Entre elas, eles não poderiam mais comer ou beber de nada que viesse do fruto da videira ou que viesse das uvas. Eles não poderiam mais comparecer a funerais porque não podiam se aproximar de corpos de mortos. Eles não poderiam mais, durante esse período deste voto, tosquear, cortar o seu cabelo, entre outras coisas, né? Então, estas pessoas, estes israelitas, eles se consagravam desta maneira a Deus, de uma maneira mais profunda, se separavam para Deus. Um dos exemplos da Bíblia Sagrada que nós podemos dar aqui, de alguém que era nazireu, era Sansão. Sansão era nazireu. Alguns também cogitam que Samuel era também um nazireu de Deus, alguém que havia sido dedicado ou que havia decidido dedicar e consagrar a sua vida de uma maneira mais profunda e mais intensa a Deus. Então chegamos ao versículo 22, né? E ao chegarmos ao versículo 22, nós vemos que Deus está conversando com Moisés e dizendo para Moisés conversar com o seu irmão Arão, que era o sumo sacerdote, o sacerdote principal, ou o principal entre todos os sacerdotes, e também com a família de Arão, mais especificamente os filhos, que também eram sacerdotes, para que eles abençoassem os filhos de Israel. Só que essa bênção que Deus queria ministrar, derramar sobre todo o povo de Israel, era uma bênção que tinha que ser ministrada de uma maneira especial, com palavras de bênção especiais. Então aqui o primeiro ponto que eu quero trazer nessa nossa reflexão bíblica é de que Deus estava dando no capítulo 6 de Números um modo, uma maneira para que todo o povo de Israel pudesse se devotar, se consagrar, se separar de uma maneira mais profunda, que era o voto do nazireu ou o voto do nazireado, que Sansão e provavelmente Samuel foram exemplos bíblicos dessa separação, dessa consagração. Mas Deus tinha o interesse de abençoar a todo o Israel, a todo e a cada um. Deus queria derramar a bênção sobre todos os israelitas, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os idosos, todos os recém-nascidos, todos os filhos, sobre todas as famílias. Deus queria abençoar a Israel, ao seu povo, de uma maneira especial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da nossa reflexão é que essa bênção ela era ministrada através de pessoas específicas. Esta bênção era ministrada através dos sacerdotes. Isso é muito interessante, não era qualquer pessoa que podia ministrar essa bênção sobre o povo de Israel.
Os sacerdotes apenas poderiam ministrar essa bênção. Isso significa de que se eu não fosse sacerdote naquela época, eu não poderia ministrar essa bênção sobre o povo, sobre os israelitas, sobre o povo de Deus. E o terceiro ponto é que esta bênção ela era ministrada com palavras específicas, com frases específicas. Deus havia ordenado dizendo que fosse do seguinte modo. E aí, provavelmente, na sua Bíblia, se você está acompanhando com o seu exemplar da Bíblia, vai estar entre aspas esta passagem aqui de número 6, do 24 ao 26, que é essa bênção que Deus havia ordenado que todos os sacerdotes ministrassem sobre o povo. E que bênção é essa? Vamos nos deter um pouquinho aqui sobre o conteúdo dessa bênção. Versículo 24 diz o seguinte: o Senhor os abençoe e os guarde. E aqui, irmãos, eu já começo a ir para outros pontos da Bíblia Sagrada, para outros livros da Bíblia Sagrada, para refletir com você o que significa essa bênção e especificamente nesse ponto, o Senhor os abençoe, ou quem sabe na tua Bíblia o Senhor te abençoe. O que significa a bênção de Deus sobre a minha e a tua vida? Que poder a bênção de Deus traz sobre a nossa vida? O que a bênção de Deus compreende? O que forma a bênção de Deus? O que a bênção de Deus alcança, estende? Qual é a abrangência da bênção de Deus sobre a nossa vida? E há um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Levítico, no capítulo 26, que vai nos mostrar a abrangência da bênção de Deus sobre a minha e a tua vida, e é para lá que eu quero ir. Se você quiser folhear a Bíblia e acompanhar junto comigo, Levítico capítulo 26, do versículo 3 ao versículo 13, eu quero ler juntamente com você esta passagem bíblica, que diz assim, Levítico, capítulo de número 26, do versículo 3 ao versículo 13. Diz assim: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Versículo 6. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei seu Deus, e vocês serão o meu povo, e eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Olha que bênção, irmãos. Olha como é tremenda a bênção de Deus sobre nossa vida. A bênção de Deus, irmãos, ela traz a presença de Deus, ela traz boa colheita, ela nos traz paz, ela nos traz filhos e nos traz a própria presença de Deus, ela traz prosperidade verdadeira, ela traz a presença de Deus, ela traz abundância de mantimento, ela nos dá capacidade de estendermos a mão para o próximo e ajudá-lo, porque não nos falta nada e nós temos abundância. A bênção de Deus traz libertação, a bênção de Deus nos traz tudo o que precisamos para viver em nossa vida. A bênção de Deus é completa. A bênção de Deus é abundante. Isso é tremendo. Vamos prosseguir aqui.
O verso 24 diz: o Senhor os abençoe e os guarde. E quando aqui diz da guarda de Deus, está falando da defesa e da proteção. É isso que um guarda faz. Um guarda defende e um guarda protege. E falando em defesa e proteção, eu me lembro do Salmo de número 121. E eu quero ler com você o Salmo de número 121, para nós continuarmos a nossa meditação, que é bíblica. É uma meditação que tem por base a palavra de Deus. O Salmo de número 121. Nós queremos ler aqui com os irmãos um salmo muito conhecido. Diz assim: Deus, o nosso protetor, é o título, a epígrafe. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Olha que maravilha, irmãos. É isso que representa a guarda, a proteção de Deus, é a nossa defesa, é o nosso escudo. Ele não deixa que nós vacilemos, ele nos guarda a todo momento, de dia e de noite, na nossa entrada, na nossa saída, no nosso assentar, no nosso levantar, durante a manhã, a tarde, a noite, em qualquer circunstância, em qualquer situação, Deus está nos guardando e nos protegendo. Esse é o poder da bênção de Deus sobre a nossa vida. Você quer ser abençoado por Deus? Na própria passagem que nós lemos ali em Levítico diz: basta você guardar os mandamentos e os estatutos de Deus, que a bênção de Deus vai repousar sobre a tua vida. Muito bem, meus irmãos. Vamos prosseguir aqui em Números capítulo 6. Olha que tremendo versículo de número 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Isso compara o rosto de Deus com a luz, porque o rosto de Deus traz luz sobre nós. O rosto de Deus traz luz sobre o nosso caminho. O rosto de Deus, meus irmãos, ele traz luz sobre a nossa vida. Quem sabe nós pensamos que o nosso caminho ele está em trevas. Quem sabe nós estamos pensando que o nosso caminho está escuro, nós não estamos enxergando nada. No nosso caminho, eu quero dizer a você, irmão, a bênção de Deus, ela traz luz para a nossa vida. A presença de Deus, ela traz luz para a nossa vida. Meu querido, minha querida, se você acha que está tudo escuro, você não enxerga nada, você não sabe para onde se mover, você não sabe para onde ir, você não sabe para onde caminhar, a bênção de Deus traz a luz que você precisa e a própria palavra de Deus, ela é comparada com a luz. A palavra de Deus, ela é como lâmpada e ela é como luz. Ela é luz para o nosso caminho e ela é lâmpada para os nossos pés. Se você está desorientado, você precisa de uma orientação específica para os teus caminhos, a palavra e a bênção de Deus vão trazer isso para você. A bênção através da palavra de Deus vai trazer isso para a sua vida. E o rosto brilhando, irmãos, é um rosto sorridente, um sinal de que Deus é misericordioso conosco, um sinal do favor de Deus sobre a nossa vida. E o fato de Deus resplandecer o seu rosto sobre nós é uma expressão bíblica que também está lá no livro de Salmos, no capítulo, ou melhor dizendo, no Salmo de número 80. Ou seja, Deus tem o interesse de resplandecer o rosto dele sobre nós, de brilhar o rosto dele sobre nós, de trazer alegria para nós, de trazer o seu favor para nós, de ser misericordioso conosco e de trazer luz para o nosso caminho, luz para a nossa caminhada, orientação
para a nossa caminhada. Muito bem, meus irmãos. Queremos prosseguir aqui agora no versículo 26. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e nos dê a paz. Levantar o rosto, irmãos, tem o sentido de cuidar e tratar o seu povo com misericórdia e com favor. Do cuidado de Deus nós já falamos agora na nossa meditação e nós queremos falar um pouquinho agora da misericórdia de Deus e da paz de Deus. Irmãos, a misericórdia é como se Deus estivesse sentindo a mesma coisa que nós estamos sentindo, né? A graça de Deus é aquilo que Ele nos dá sem nós merecermos. O conceito de graça é um favor não merecido. E a misericórdia, ela é muito parecida com a graça. É Deus não nos dando aquilo que merecemos. Porque como pecadores que somos, merecíamos a ira de Deus sobre a nossa vida. Mas Ele não nos dá esse castigo. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que Ele nos dá a sua paz. E paz, irmãos, não é ausência de guerra. Paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de conflitos. Paz é algo interior. Paz é uma tranquilidade interior que Deus dá para nós. A paz de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Então a paz de Deus é como se Deus colocasse um guarda na frente da porta do nosso coração. E quando o nervosismo, a ansiedade, a inquietação, as preocupações querem entrar dentro da porta do nosso coração, há um guarda lá chamado paz de Deus que diz não. Problema, você não vai trazer preocupação para esse filho de Deus, para essa filha de Deus, porque eu estou aqui como um guarda à porta desse coração e eu estou protegendo este coração da ansiedade, da inquietude, do nervosismo, das noites mal dormidas, porque nesse coração reina a paz de Deus, nesse coração reina Cristo, nesse coração reina o Senhor Jesus, e eu estou aqui como um guarda, eu sou a paz de Deus e não vou deixar você entrar, você não vai entrar nesse coração. Você não vai entrar nessa vida, você não vai entrar no coração deste Filho de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro desse coração. Essa é a paz de Deus. Ela excede todo o entendimento. Você pode, pelo lado de fora, estar repleto de problemas, melhor dizendo. De situações turbulentas, no meio de um mar turbulento e nebuloso. Mas aqui dentro do seu coração vai reinar a paz de Deus. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa a paz de Deus sobre o nosso coração, irmão. Receba essa paz sobre a tua vida nessa noite. Aí no teu coração, na tua alma, no teu espírito, no teu interior, receba a paz de Deus sobre a tua vida nessa noite. Eu ministro a paz de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Toda preocupação, toda inquietude, todo nervosismo, você não tem dormido em paz, o seu coração está ansioso, você deita a sua cabeça no travesseiro e demora para dormir, nervosismo, inquietude, depressão, todo mal que te assola aí dentro do teu coração, eu ministro paz de Deus sobre o teu coração e todo mal sai do teu coração, em nome de Jesus. Receba a paz, irmão. Receba a paz, meu irmão e minha irmã. A paz de Deus que excede todo entendimento. E esse é um culto de família, irmãos. E eu quero trazer uma aplicação prática desta reflexão bíblica sobre a minha e a tua vida. Que se encontra no último versículo, o 27. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.
Que aplicação eu quero trazer aqui, irmãos? De que você, especialmente você que é homem, você que é o chefe do lar, o homem, o pai de família, você é o sacerdote do lar. A Bíblia, através dela nós podemos fazer essa comparação, que o pai, o esposo, ele é o chefe, o sacerdote do lar, e você tem o poder de ministrar essa bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. E o interessante é que Deus diz que através dessa bênção, os sacerdotes colocariam o nome dele sobre o povo de Israel. O nome de Deus, irmãos, eu não tenho tempo aqui para trazer, seria uma outra reflexão, um outro momento para estudar sobre o que significava o nome de uma pessoa no Antigo Testamento. O nome da pessoa representava o caráter da pessoa, representava o propósito da vida. O nome carrega muitas coisas na mentalidade bíblica do Antigo Testamento. É algo profundo, não é simplesmente o nome pelo qual a pessoa é chamada, é muito mais do que isso, carrega muito mais coisas, o nome na mentalidade bíblica do Antigo Testamento. Mas o nome aqui, irmãos, é a bênção de Deus, é a presença de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, é isso tudo que a bênção e o nome de Deus carregam. Quando você abençoa com estas palavras, e claro, não apenas com estas palavras, mas para trazer naquele tempo como acontecia quando o sacerdote abençoava o povo de Israel com essa bênção aqui, o nome de Deus era trazido, era, vamos dizer assim, imposto sobre o israelita, e ele ficava como que marcado com o nome de Deus e a bênção de Deus era sobre ele. Hoje é diferente. Não acontece dessa maneira, mas você pode orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, o cuidado, a guarda, a proteção, a misericórdia, o favor, a bênção, a paz de Deus sobre o teu lar. E o nome do Senhor vai ser sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre os teus. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a buscar a Deus em favor da tua família? Você está disposto a orar mais pela tua família, a buscar mais pela tua família, a interceder pela tua família? É isso que nós queremos fazer nessa hora. Nós queremos orar pela tua família. Nossa transmissão está chegando ao final. Nossa live, irmãos, está chegando ao final. E nós queremos orar. Nós queremos interceder pelas famílias do Passo das Pedras, dos irmãos que estão conectados conosco nesse momento. Nós queremos interceder pelas famílias, porque neste momento de isolamento social, precisamos ter com o coração das famílias aquecidos e voltados para o Senhor Jesus, para o nosso Deus. Nós vamos orar. Eu quero chamar, se possível, a minha esposa a vir aqui, ao meu lado, para nós orarmos juntos, nesse momento, com a bênção de Deus sobre a nossa vida, interceder pelas famílias, por você, meu amado irmão e irmã, que esteve conosco, que está conectado conosco neste momento, por sua família, por nossa nação. Nós queremos orar neste momento em nome de Jesus. Se você pode, aí na sua casa, onde você está, se juntar, se unir à sua família, chamar a sua família nesse momento. Nós queremos orar pela nossa família que está aqui, queremos orar pela tua família, queremos orar pela nossa nação e ministrar a bênção de Deus, pedir o favor de Deus nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, é no teu nome santo que nós oramos nesta hora, por meio dos méritos de Jesus, pedindo a tua bênção sobre a nossa família. Estende a tua mão sobre a nossa família, Senhor, sobre eu, sobre a minha esposa, sobre a nossa filhinha Helena. Que a tua proteção, que a tua graça, que a tua misericórdia estejam sobre nós.
que a tua paz esteja reinando no nosso lar, que o Senhor venha reinar no nosso lar, Senhor Jesus, estendendo as tuas mãos, acampando os teus anjos ao nosso redor, nos cobrindo com teu sangue, acampando os teus anjos ao nosso redor, nos protegendo nesse tempo de pandemia de toda contaminação. Ah, Senhor, olha também para os teus servos que estão conectados conosco nessa noite. No poder e na autoridade do nome de Jesus, abençoa eles, sua família, seu lar, guardando, protegendo, dando a tua graça, tua bênção, teu favor, tua paz, o poder do teu nome sobre sua vida e sua família. Olha por nossa nação, guia os rumos da nossa nação, que nós venhamos, Senhor, encontrar, Senhor, em algum lugar deste mundo, deste globo, Senhor, desta terra, uma cura, uma solução, Senhor, para o coronavírus, para que nós possamos voltar ao normal e estarmos, Senhor, na tua casa, juntos, fisicamente também, louvando e engrandecendo o teu santo e bendito nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoamos, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, que o teu nome esteja sobre nós, que o teu rosto seja levantado sobre nós, que o teu favor seja sobre nós, que a tua paz seja sobre nós. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, receba a bênção do Senhor. Nós ministramos sobre ti a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guie, que Deus os guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o teu rosto e Ele te dê a paz.